Eu quero agora passar um conhecimento para você. Agora o pastor vai passar o quê? Um conhecimento para você saber como é profunda a questão da voz de Deus, a questão da palavra é muito profunda. Então você tem que aprender. Se você aprender, você vai conseguir se defender melhor das palavras que vêm contra você. Porque assim como Deus trabalha com a palavra, o diabo também trabalha com a palavra. Porque uma palavra desestrutura uma pessoa. Às vezes a pessoa vai no médico, ela ouve um diagnóstico errado. A pessoa fala assim, tu tem isso. Só o nome da doença que ela ouve. Mas é verdade, uma palavra. Aí depois o exame vai lá, mostra que nem era, mas ela já está toda desestruturada. O diabo trabalha com a palavra. Por exemplo, a pessoa chega assim, olha, eu vi teu marido conversando com a ex dele. É o quê? Ela não sabe o que estava falando? Ela não ouviu. Mas ela passou a palavra. Estava conversando com ela. Não sei o que, mas... A palavra, aquilo vai perturbando a pessoa. Ela não sabe o que aconteceu, mas a palavra dá asas à imaginação. A pessoa fica tomada por aquilo. Então o diabo trabalha com a palavra. E Deus trabalha com a palavra. E a minha vida, também a tua, é resultado da voz que você ouve. Muito cuidado. Tem uma palavra em peculiar na Bíblia, 1 Coríntios 14:10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. É muita gente falando, sim ou não? E nenhuma delas, quer dizer, quem fala quer alguma coisa. Quem fala busca. Atrás de cada voz tem ali um espírito. Se eu quero a sua salvação, atrás da minha voz tem um espírito. Te faz bem, te deixa bem. Você vê que tem gente que, ela falando, você gosta de ficar perto dela. Tem pessoas que você gosta de ficar perto dela. Mas por quê? Porque ela passa a vida, passa a fé. Então você, palavra, né? Tem gente que você quer ver longe de você. Por quê? Porque ela tem a categoria de jogar você para baixo. Ela tem o dom diabólico de estragar o dia da pessoa. Só com a palavra, só com o veneno, né? É o famoso veneno. Então, sempre que uma pessoa falar com você, use bem isso aqui. E saiba distinguir os espíritos. A Bíblia diz, provai os espíritos. Quanto mais tempo você passa com Deus, o ouvido foi dado para isso, né? A Bíblia diz, o paladar prova a comida. A Bíblia diz, o que o paladar faz? E os ouvidos as palavras. Então Deus te deu os ouvidos para você provar as palavras. Amém? Foi para isso que você tem ouvido. Quando alguém falar com você, sensibilidade ao ouvir. Quanto mais tempo com Deus você passa, mais apurado ficam os teus ouvidos. Quanto mais tempo com Deus você tem, melhor funcionam os seus ouvidos. Quanto menos de Deus você tem, mais moco você fica. Mas não é moco fisicamente. Para as coisas certas, para a coerência, a pessoa fica moca. Sabe, ela escuta, mas não dá ouvidos. Então, essa tua
intimidade com Deus te dá essa perspicácia no ouvir. Amém? Então vamos aprender aqui. Vamos lá, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, no princípio, não tinha dia. No princípio, indefinido para nós, a gente não consegue alcançar isso. Deus já criou os céus e a terra. Os céus é todo o universo dos céus. Quando ele diz assim, haja luzeiros, ele não criou o sol naquele momento, ele apenas pôs, ele trouxe para iluminar. Haja é trazer para cá, porque os céus foram criados no princípio. Compreende, sim ou não? Os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O original estava. Porque nada que Deus faz é imperfeito. Ele criou bonito. Então, imagina-se que aconteceu a queda de Satanás nesse inteirinho aqui, do 1 para o 2. Porque em seguida você vê Deus refazendo, você vê Deus adornando a terra e deixando a terra muito, muito bacana com a sua palavra, tudo com a sua, mas você vê que o diabo já estava lá. O diabo estava no jardim do Éden, ele já estava na terra. Lá no Apocalipse diz, ai da terra e do mar, porque Satanás foi lançado para eles, sabendo que pouco tempo resta. É uma coisa muito, muito maravilhosa essa palavra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas quem que estava ali sobre a face das águas? O Espírito de Deus. E disse Deus, haja luz e houve luz. Isso aqui não é a luz do sol. Não é a luz do sol aqui, é a luz da vida, haja luz. E houve luz, viu Deus que a luz era boa, fez Deus separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia, as trevas noite, foi a tarde, manhã e o primeiro dia. Haja uma expansão no meio das águas. E aí você vê vários comandos de Deus. Lá no 9 diz, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, e as águas se ajuntaram, e apareceu a porção seca. Depois Deus disse à terra no 11 lá, produz a terra erva verde, e a terra começou a produzir tudo que Deus falou. Haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre dia, como eu já expliquei. Ele já organizou tudo isso, para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. E tudo foi seguindo os comandos de Deus. E chegou a vez, lá no 6º dia, de fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aí já não foi com a palavra. Ele não falou, haja homem. Não, aí ele foi com as mãos lá. Amém? Por isso que é interessante, o homem foi criado à sua imagem. Imagem é uma coisa que não dá para você desassociar. É a imagem. E semelhança é uma coisa que você pode perder. Imagem não dá para você mudar. Foi criado a imagem dele, foi feito com as mãos dele. E a sua semelhança, a semelhança é uma coisa que pode aumentar, pode variar, pode perder. Mas ele foi criado ali, a imagem e a semelhança. E Deus deu a ele o livre-arbítrio e os seus mandamentos. Olha, o único ser que tem problema em obedecer ao homem
Só o homem tem problema. As maiores atrocidades são humanas. Verdade ou mentira? Deus deixou o homem escolher. Isso é muito forte. O homem pode escolher entre dar ouvidos ou não à voz de Deus. Isso é muito profundo. Não tem problema com ninguém. Não tem os problemas que há no mundo, o homem unido ao diabo que criou os problemas. Porque não quer se submeter à voz de Deus. Às vezes não quer nem ouvir. Sabe quando aquela criatura diz assim: não quero nem te ouvir, não quero nem saber o que tu pensa. A maioria das pessoas, é assim, principalmente quando está razoavelmente bem, mas não quer nem ouvir, não quer nem conhecer Deus, não quer nem saber da palavra de Deus. Normalmente só quando se quebra e se vê insuficiente que busca, que isso aqui começa a funcionar melhor. Mas o que eu quero frisar para você, que toda desgraça, que todo sofrimento, que todos os pesares, que todas as dores, é porque o homem não quer ouvir a voz de Deus. Quando um homem, tudo, Deus falou assim: haja isso, haja aquilo, tudo vai nos conformes. Em Isaías 1, abra aí a sua Bíblia, por favor, Isaías 1. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. E ele diz: criei filhos e os engrandeci. Mas eles, eu imagino quanto deve ser duro para uma mãe, para um pai, que envelheceu, engrandecendo o filho, e daqui a pouco, eles falam: mãe, sabe de uma coisa? A vida é minha, eu não estou nem aí. A dor de Deus. Eu criei filhos e os engrandeci, e se rebelaram contra mim. É muita ignorância se rebelar contra Deus, porque Deus é muito bom. Amém? Deus é muito bom. Eu fico vendo os testemunhos, eu gosto muito de assistir testemunho, eu assisto todo dia, e eu fico vendo afastados de Deus e os aproximados de Deus. E a gente vê que Deus, ele faz com a pessoa o que fez com a terra. Quando a pessoa se sujeita, então ele diz: haja isso que não tem para você, haja aquilo. Ele vai estabelecendo a ordem. Assim como a terra estava vazia e desordenada, e ele foi colocando ordem, porque era sujeita a ele, as pessoas chegam afastadas dele como? Sem forma e vazia, querendo se matar, querendo matar os outros, perturbado, não tem paciência com a esposa, um estresse só, as pessoas chegam loucas. Mas quando elas começam a usar isso aqui e a se submeterem a ele, a palavra dele, o mesmo trabalho que ele fez com a terra, deu forma e preencheu, ele faz com a gente. Quer dizer, Deus é muito bom. Qualquer pessoa, pode ter feito horrores, coisas hediondas, mas se ela chegar e se humilhar e começar a dar ouvidos, então Deus dá forma, Deus vai preenchendo ela. Mas há uma rebeldia imperante na maioria dos seres humanos. Aí o desabafo de Deus, ele diz:
O boi conhece o seu possuidor. O jumento, a manjedoura do seu dono. E aí ele diz: mas Israel, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É assim. Você já viu algum boi em faculdade? Graduado? Algum jumento pós-graduado? Já viu? Pois é. Mas Deus está falando, olha, o jumento, o boi, sabe reconhecer quem quer o bem para ele. O jumento sabe quem alimenta. O meu povo, mas olha, é assim mesmo. Não consegue reconhecer o bem. Cadê a sabedoria? As pessoas chegam ao descabimento de dizerem assim: não, nós viemos do acaso. Nós viemos do acaso. Então quem é que foi o primeiro acaso? Porque eu vim de papai e mamãe, e não foi por acaso. Sim ou não? Quer dizer que o acaso só colocou gente na terra. O acaso. O acaso escolheu o planeta Terra e o acaso encheu a terra de todas as espécies, de todas as plantas. Quer dizer que o acaso fez tudo isso. E só existe acaso no planeta Terra. Não tem mais acaso, não tem Júpiter, acaso não tem Saturno, acaso. Deus está falando assim: até o jumento, até um boi, os animais domésticos até, ele falou de selvagens aí, mas domésticos, conhece o timbre da voz, um assobio, sim ou não? Sabe quem trata, quem cuida, sabe. Tem até reverência, sim ou não? Reverência. Não oferece resistência alguma. O ser humano não sabe observar, não sabe, falha em analisar, falha em pesar as coisas. A gente fica dia e noite mostrando testemunhos, chama as pessoas para prova, sim ou não? Prova, a gente não tem reunião aqui que a gente é envergonhado. Jesus está lá, sempre honrando, sempre respondendo às pessoas. Elas insistem em se rebelarem contra a voz de Deus. O jumento repreendeu Balaão. Deus mandou um anjo, porque por causa da avareza, Balaão estava indo atrás do dinheiro. Aí Deus colocou um anjo na frente da jumenta falou: não vou passar não. Aí Balaão espancou a jumenta. O que Deus fez? Deu sabedoria a jumenta para abrir a boca e falar assim: por que me bates? Imagina uma jumenta falar com você. Imaginou? A jumenta falou assim: por que me feres? Deus deu voz à jumenta. Por que me feres? Então, às vezes, Deus tem que usar uma pessoa até simplesinha para repreender um sujeito graduado, mas não usa o raciocínio. Não usa, não. João 5,40 tem um texto interessante, anota aí. 5,40, o que diz aí? Não quer. Você sabe que tem gente que não quer.
Tem gente, a questão não é nem que ela não entende, não. Jesus disse isso. Vocês não querem. Vocês não querem vir até mim para ter vida. Lê aí, ó. Lê você aí. E não quereis. Você entendeu? Tem gente, assim como o pior cego é o que não quer ver, o pior surdo é o que não quer dar ouvidos. Mas ele entende. Mas é que quando ele sabe que ele vai ter que deixar a vontade dele de lado, ele vai ter que deixar a vontade dele. Ele vai ter que deixar as coisas erradas. Ele vai ter que ajustar o caminho dele. Então ele não quer. Ele quer ficar, ele quer insistir, porque aquilo ali traz uma certa conveniência para ele. Ou ele tem algum prazer ilícito, ou tem alguma vantagem temporária ilícita, porque isso vai cair tudo na cabeça dele, se é líquido e certo, tão certo como Deus existe, mas ele não quer. Então, tá bom, não quer, não quer. Se não quer, não quer. Eu quero. Quem não quer, não quer. Esse é o pensamento de uma pessoa inteligente. Eu tenho alguém que já provou que cuida. Eu tenho alguém que me deu testemunhos, muitos, milhares. Isso aqui é uma das 7.000 igrejas que nós temos. São milhares e milhões de pessoas transformadas. Não, mas eu quero continuar errado. Pode continuar, fica à vontade. Eu vou seguir o meu caminho. Eu escolhi ter vida. Tem um texto, isso é tudo para você ver como a questão de você ouvir e você dar valor ao que você está ouvindo. Porque é isso que difere, é uma das coisas que nos diferem dos animais. Os animais não foram criados com as mãos de Deus e nem carregam imagem e semelhança de Deus. O ser humano, sim. Agora, o que era para em muito diferenciar o ser humano dos animais, que é a inteligência, está lá abaixo do jumento e do boi. O que era para sobressair, está abaixo. Quer dizer, a pessoa só pensa em fazer a própria vontade e despreza a vida. Não querem vir a mim. O Salmo 81, mas o meu povo não quis o quê? Ouvir a minha voz. Pior ainda, leia o restante. Sabe quando uma pessoa não quer você? Deus sabe. Israel não quis me ouvir. Depois ele diz: Israel não me quis. Então eu quero. Responda por você. Eu quero. Se a tua amiga não quer, nem precisa seguir a vida dela. Deixa. Tem que deixar, você não pode prender. Se a pessoa seguir o caminho dela. Israel não me quis. Então, portanto, eu os entreguei. O que diz aí? E andaram nos seus próprios conselhos. Tá bom. Não me quis. Tá bom. Se não me quis, tem que deixar. Mas a pessoa diz: eu também vou sair da igreja, nunca mais vou voltar aqui. Eu vou fazer o quê, meu cara? Fazer uma procissão atrás dela? Posso fazer, não tem como fazer. Estou aqui pregando a palavra de Deus. Então eu os entreguei. Aí ele diz: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve abateria os seus inimigos, viraria minha mão contra os seus adversários, os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitados, seu tempo seria eterno.
Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Só me ouvir. Apenas me ouvir. Se você aprender a afinar os teus ouvidos com a palavra, você vai se surpreender com as coisas que virão sobre você. Amém? Você vai ter luta, mas a compensação vai ser tão grande, mas vai ser do tamanho de Deus. Amém? Então fala assim, as lutas serão grandes, mas é a compensação não menor que Deus. Então a sua vida, quem vai dar direção para a sua vida são os seus ouvidos. São os seus ouvidos. A salvação vem pelos ouvidos. A salvação vem pelos seus ouvidos. A quem você dá ouvidos ou a que você dá ouvidos, a que você entrega os seus ouvidos. Não tem voz sem sentido. A vida está entregue a você. Cada um tem que responder por si. Uma vez falou Deus, o poder pertence a Deus. Cada um que cuide da sua alma. Hoje eu estava pensando, quantos dias a minha alma está no meu corpo? Falei, um dia ela vai sair do meu corpo. Hoje eu estava pensando, orando e pensando, meu Deus, quanto tempo a minha alma está aqui nesse corpo? Uma hora essa alma vai sair desse corpo. As pessoas não pensam nisso, não. Mas a pessoa que crê, ela se preocupa com a eternidade dela.